né? Muitas das vezes, o mal político, e a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar. Eu, como policial, fico quando eu falo que todo policial é corrupto e todo policial é violento. Porque eu não sou nenhuma coisa nem outra. Não sou nem corrupto, não sou nem violento. Né? E pro político é a mesma coisa, pro jornalista. Tem muito jornalista mau caráter, oportunista do caos. Tem, já me deparei com vários. Mas tem muitos jornalistas que fazem o trabalho sério. E a mesma coisa é o político. Mas o próprio sistema, cara, aquele cara que chega bem intencionado, ele acaba entrando porque ele precisa o quê? Ser reeleito em 4 anos. Então ele nunca vai pensar num programa, num projeto a longo prazo. E pra polícia isso acontece. Então assim, hoje a nossa polícia judiciária, que é excelente, a polícia judiciária aqui do Rio de Janeiro faz milagre, irmão. Com a quantidade de demanda que ela tem. Só que, irmão, eu tenho que investir na polícia judiciária. Mas o investimento na polícia ostensiva, ele é mais visível para a população. Então, durante anos, eu fui investindo na polícia o quê? Ostensiva. Porque é muito mais fácil. Eu vou ver a viatura na rua, vou ver o camarada com fuzil na mão. E a polícia judiciária, que é quem vai bater num ponto principal da nossa criminalidade, que é a impunidade, pô. Entendeu? Hoje o problema central, quando a gente vai discutir qualquer questão de criminologia, de criminalidade, é a impunidade. Hoje o vagabundo, ele faz uma conta, teoria econômica do crime, pô, professor Beck, escola de Chicago, ele faz uma conta e ele vê que vale a pena cometer o crime. Por quê? Na maioria dos casos, ele não vai ser preso, né? Porque a índice de elucidação de crime, e mais uma vez, não por culpa da polícia judiciária exclusivamente, o índice de elucidação de crime é muito baixo, né? E quando ele é preso, nós temos leis ridículas, lenientes, que além de ter penas ridículas e lenientes, ela ainda tem um sistema que é uma jabuticaba, que é a progressão de regime. Então o cara pensa o seguinte, bancar um fuzil aqui na favela, achando eu ser preso é pequena, se eu for preso eu vou tomar uma pena de 4 a 8, tomo na base com 2/3, porque o crime foi equiparado desde ontem, eu tô na rua, vale ou não vale a pena estar com um fuzil na mão? Então a gente tem que mudar essa cara. Na Suécia, por exemplo, se o cara pega com uma arma dessa, é mais de 25 anos de regime fechado. Então o cara faz essa conta e aí você acaba rompendo esse ciclo vicioso, que é o ciclo da impunidade, que passa pelo judiciário, passa pela própria polícia e passa também pelo legislativo e pela cultura como um todo. Eu poderia interpretar a tua fala de uma forma simples. Pô, então beleza, eu tenho operadores altamente capacitados, eu só preciso evoluir na batalha jurídica e na batalha informacional que eu ganhe essa guerra. Mas é o contrário, isso é invertido. Me parece que outros países, por ter uma comunicação positiva, por ter uma legislação, o meu operador, ele é altamente técnico, altamente treinado, mas pouco experimentado, porque esses dois elementos aqui, comunicação e o jurídico, o legislativo, evitam os combates. Sim. E aqui no Brasil não, pô. Aqui no Brasil o nível de combate é altíssimo, a polícia é altamente experimentada, técnica e capaz, não querem letalidade policial, mas esses dois braços, o informacional, o legislativo e o jurídico, eles provocam mais letalidade ainda, né? Sim. Sim. Eles defendem querer acabar com a letalidade, mas o que eles estão fazendo o tempo todo é estimulando a letalidade, estimulando o confronto, estimulando o combate. Porque tu vê que tem todo um trabalho cultural, uma guerra cultural, né? Então, a música, o baile funk, as ONGs, a defesa, a legislação, a televisão, tá estimulando mais ainda o combate. O cara que tá difundindo lá na comunidade, ele vai combater, né? Fala sobre isso, por favor. Então, tu falou um ponto interessante que é a questão da música, né? Platão, né, cara, ele já falava, pô, lá na antiguidade, que a música, ela tem um poder de absorção gigantesco, porque a música ela mexe muito com os sentidos, né? Então toca uma música aqui, você automaticamente, os seus sentidos já começam a aflorar aqui. E a gente vê as nossas músicas, né, cara? Uma porcariada, assim, em nível hard, né, cara? Eu não sou contra o estilo musical, eu sou contra a letra, né? Então você vê uma série de letras, né, de alguns ritmos que eles incentivam a atividade criminal. E muitas das vezes a população anestesiada com essa bandidolatria, ela acaba aceitando isso de uma maneira muito natural. E você acaba proliferando toda essa questão, né, desses conceitos que nós já falamos. Então, assim, é muito interessante, né, quando você vê que a sociedade, cara, quando ela tem um baixo nível cultural, intelectual, ela é facilmente conduzida, né, cara, de uma questão ou outra. É aquilo que eu falo, eu sempre brinco, né, mais do que retórica, né, a educação vai mudar o mundo.
né? E a instrução vai mudar a polícia. Então, a gente precisa estar sempre fomentando essas questões educacionais, E é possível, irmão. Eu tenho grandes exemplos de que ações simples mudaram uma comunidade inteira, mudaram a percepção dessa comunidade. Então, assim, a gente tem que investir cada vez mais nessa geração, né? Com conhecimento, cara, de valor e tal, porque é um processo a médio e longo prazo. Né? Se você vê países como Singapura, por exemplo, Coreia do Sul, né? Os países que evoluíram demais, também tinha ali os tigres asiáticos, o investimento dos caras foram maciço onde? Na educação, né? E aí tiveram um resultado. Eu sei que isso pode parecer clichê, cara, mas é isso que funciona. Não tem jeito. Só que a gente esbarra mais uma vez no problema político. Enquanto eu preciso, né, renovar o meu contrato de 4 em 4 anos... Né? E o meu resultado consolidado, estrutural, ele vai demorar 10, 15, 20 anos. Então, assim, o cara... E isso serve para a polícia. A questão da política é interessante, né, Glauber? Porque, assim, a gente tem uma necessidade, cara, incrível de ter um herói, né, cara? É. Então, assim, a gente começa a eleger, cara, o próximo herói, né? O próximo herói. E, assim, é engraçado, né? Que às vezes alguém vai no meu Instagram, né? Ou encontra comigo na rua, assim, e às vezes a gente é reconhecido. Aí o cara vem falar pra mim, não, pô, o Major, professor, eu sou teu fã. Falei, pô, cara, para com essa fã, cara, tu já tá começando errado. Aí o cara vem falar comigo de boa, já toma uma atravessada, né? Fala, pô, irmão, não tem negócio de fã não, cara. Ídolo só tem um, é Jesus Cristo. Só tem um. Não entra nessa porra de fã não, porque, cara, aí que tá o erro, né? Eu sou igual a você, cara. Eu sou um pecador tentando evoluir, né? Então, assim, para com essa porra de fã, porque o nosso erro tá aí, meu irmão. É tratar político como... herói. Político não é herói de nada, irmão. Político é um funcionário, eu tenho que cobrar dele e eu tenho que votar nele de acordo com o preparo. Porque os países envolvidos é assim. O camarada é político. Aí vem um outro e fala assim, pô, Major, tal, o senhor tem que ser candidato. Primeiro que eu não tenho essa intenção. Segundo que eu não tenho o preparo para isso. Não tenho, cara. E segundo que, como eu falei, eu não acredito mais no sistema, porque o sistema, de fato, está viciado. O sistema está viciado. Nosso sistema político está viciado. Ou seja, primeiro tem que ter um partido político. Não acredito nisso. Tinha que ter candidatura avulsa, porque assim, eu não vou pra lá pro cara dizer o que eu tenho que fazer. Eu vou pra lá pra dizer o que tem que ser feito. Tô contigo. Esse é o primeiro ponto. Tô contigo, Segundo ponto, o voto obrigatório. Irmão, não pode ser obrigatório. O voto tem que ser facultativo, a pessoa tem que ter consciência da importância do voto dela. Beleza. Terceiro, cara, tem que ter preparo. Político tem que ter preparo. Né? Se você chegar pra cara, 80% dos nossos políticos, o cara não sabe nem qual a atribuição dele. Você vê a deputado falando de atuação de prefeito, de senador, os caras não sabem, irmão. Não sabem. Não sabem. Eu não vou dar exemplo aqui, porque eu também não vou ficar buscando polêmica, porque o meu objetivo não é esse. Então, assim, aí o cara vem, não, porque, pô, não, cara, não, meu irmão, muda a sua concepção, cara. Muda a sua concepção. Né? Então, senão, cara, a gente vai continuar chovendo no molhado, cometendo os mesmos. Política é uma coisa interessante. É unânime, todo mundo reclama. Mas todo ano a gente bota as mesmas porcarias lá, cara. Então, como é que é isso, cara? Não tem explicação lógica. É unânime, se a gente perguntar aqui, tá satisfeito? Não. Tá satisfeito? Não. Tá satisfeito? Não. Mas todo ano são os mesmos caras que estão lá, meu irmão. 30 anos, o cara tá lá 30 anos, cara. Nunca resolveu nada. Ninguém para avaliar, meu irmão. Quem é esse cara? E tem um outro detalhe interessante para encerrar aqui o ponto. Irmão, político não é profissão. Não é profissão, né? Então, sua profissão, comunicador, isso você é bom, mais ou menos. Comunicador Policial penal. Policial penal, beleza. Cara, se você, que é legítimo, se decidir, e é legítimo, cara, não sou contra o cara e não. A primeira coisa que eu vou ver é o seguinte, vamos lá. O que o Glauber se prontificou a fazer como profissão, ele era bom? Ele era bom? Era. Aí eu vou começar a olhar se você tem o cabedal de informações necessárias para você atuar na política. Às vezes, meu irmão, o camarada vira político. E o que ele fazia antes de ser político, ele era um... Se ele era um merda numa porra que ele decidiu estudar, se dedicar, como é que ele vai ser bom na política? Me explica essa porra, cara. Tô falando com uma merda aqui. Sou incapaz de explicar, irmão. Não é verdade. Então, assim, cara... Tem coerência. Cara, não existe. Aí eu sempre dou o exemplo lá da Suécia, cara. Vai ver o cara lá, o primeiro-ministro. Primeiro que eu tenho que fazer aqui... É tirar o dinheiro. É isso. Tá muito bom ser político. Isso. Né? Vamos tirar essa... Tá muito bom ser político, tá todo mundo brigando pra ser. Exatamente. Vamos botar um salário bom, não pode ser um salário ruim, um salário bom, mas vamos cortar os benefícios todos. Já vai dar uma diminuída, né? E vamos cobrar os caras? Produtividade? Meu irmão, vamos lá, o que tem que fazer? Projeto de lei, relator, vamos lá, o que tu entregou no final do ano?
accountability. Vamos lá, não tem accountability pra polícia? Sim. Vamos fazer pro ministro. Pro ministro também, mas pro político. Meu irmão, tu não apresentou nada. Ah, mas tá lacrando na rede social. Não. E aí começa. Na Suécia, o camarada anda de metrô, o cara corta a grama da casa dele. E vai lá. Não produz não pra tu ver, se nego não... É o seguinte, cara. O camarada, de fato, ele tinha... Você tinha que ser... Qualquer um poderia ser político. Qualquer um, pô. Claro. Candidatura avulsa aí e tal. Sim. Qualquer um poderia ser político, se candidatar. E se a política é a arte do convencimento, beleza. Deixa o cara sozinho. Isso. Se ele conseguir convencer a população e ter mais voto do que o cara que tem em partido, é sinal que esse cara realmente é bom, né? E tinha que cortar o dinheiro, irmão, porque é muito dinheiro. É isso aí. O combate com o tráfico tem que cortar o dinheiro. O combate com tudo isso aí, com a milícia, com contravenção, tem que cortar o dinheiro. E com a política também tem que cortar o dinheiro. Pô, político tendo 20 milhões de emenda para barganhar. Não existe. O político ganhando mais de 100 mil por mês. Não Porque existe, se for cara. botar na ponta do lápis, Irmão, aí todo mundo quer ser político. Um país tem um orçamento maior, né, para fundo eleitoral do que para saneamento básico, irmão. Aí você já Então. não precisa dizer mais nada, vamos em frente. E aí, cara, de fato, e outra coisa, né, cara? Tem um ponto que me dá 2 minutos, cara, porque isso é importante. O policial, o militar, principalmente aqui na nossa área, né, que é segurança pública e os militares, ele pode ser bom, ele pode ser caveira, ele pode ser comandos, mas muitas das vezes o político bota ele no bolso. Se o cara não tiver a arte, se o cara não tiver a manha, o político bota ele no bolso. Concorda com isso? Sim, claro. Então, você vê vários... Tipo de enfrentamento, cara. Você vê vários candidatos aí, policiais, que os caras não conseguem se candidatar. Primeiro, porque ele escolheu o partido errado. Segundo, porque ele foi conduzido ali de uma forma, né, pela própria política para ser usado pelos caras, entendeu? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, o policial é carreirista, ele vai ficar 30 anos na polícia. O militar é carreirista, vai ficar 30 anos na polícia. Mas ele fica com menos de 4 em 4 anos na mão de políticos diferentes. Ele tem 30 anos de carreira podendo fazer função de Estado. E ele se submete a uma função de governo. Prova que o político, com os mecanismos que ele tem, ele vai conduzindo todos esses carreiristas de acordo com o interesse dele, pô. Sim. E os caras vão como gatinhos, pô. Né? Sim. Porque vai ganhar um aumento, porque vai ter uma benefício ali na Previdência, porque vai ter isso, porque vai ter aquilo. Então... O policial, você ou qualquer outro, né? Você não quer, eu também não quero, mas tem muitos que querem. É legítimo. Tem que entender, cara, que lidar com político é muito mais fácil lidar com o traficante, lidar com o marginal aí, na atividade de polícia, quando vai lidar com os políticos, é outro nível. Não, outro nível. E é só tu olhar o histórico do Brasil, pô. Lógico. Mas é porque é um enfrentamento não direto, né, cara? E assim, aquilo que eu falei, o enfrentamento bélico é mais fácil porque tu sabe de onde tá vindo o perigo. Mas esse tipo de enfrentamento aí, tu não sabe, o cara tá rindo pra você, a falsidade impera e assim, é muito complicado, cara, muito complicado mas é uma pena que tudo se resolve por ali, né? Tudo se resolve ali nessa questão. Mas aí são temas mais profundos. Porque assim, a cultura americana, ela é diferenciada demais, né, cara? Porque lá os caras, eles valorizam muito demais as forças policiais, né? Eles entendem aquilo que a gente conversou aqui, o ataque à força policial é um ataque direto ao Estado, né, cara? Então, a polícia é a última linha de defesa, né, entre a civilidade e a barbárie. Então, os caras protegem muito a polícia, porque eles sabem que, a polícia... E você, valorizando a polícia, é aquilo que eu falei, você vai valorizar o serviço, que é um serviço de maior interação social. Então, ou seja, tudo é um ciclo, né? Então, aqui no Brasil, às vezes, você não vê o interesse em resolver o problema, porque o problema que me fundamenta no poder, o problema que me deixa dentro do poder. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o cara não tem a intenção, vamos pra educação, eu vou melhorar a educação, cara. Mas se eu melhorar a educação, o cara não vai votar em mim, né? Porque ele vai ver que eu sou um bosta. E aí você entra no ciclo vicioso. Na segurança pública, que hoje é o tema do momento, a segurança pública é a base dos demais direitos, cara. Tu vai ver aí, eleição municipal, né? A atuação do município na segurança pública, legalmente falando, é subsidiária. Ela é importante, mas ela é subsidiária. O discurso vai girar em torno da segurança pública. Sim. Né? E aí? Né? O camarada, ele vai dizer o importante ou ele vai dizer o que a população quer ouvir? Porque a função do político é complicada, né? Por isso que o Enéas não ganhou
nenhuma, porque o Enéas, ele falava o que tinha que ser feito. Exato. Ele não falava o que a população quer ouvir. Então a gente tratou um gênio como um palhaço. Mas o cara, tu vai olhar e fala assim, cara, é isso que tinha que ser feito. Só que às vezes o discurso, né, ele, imagina, chegar hoje e falar assim, o trânsito do Rio de Janeiro tá um caos e eu vou fiscalizar essa pra moralizar. Nego, ih, meu irmão, indústria da multa, aí começa, né, cara? Mas não é um caos. O trânsito do Rio de Janeiro é um caos, cara. Você vai pra outra cidade, você sente uma diferença absurda, né? E aí, será que alguém tá preparado para fazer esse discurso de moralização do trânsito? Boto meu carro na calçada ali, não pago estacionamento, não pago meu documento, ando com a minha moto sem capacete, sem placa, né? Pô, isso vai me afetar aí, meu irmão, isso é demais. E aí, será que a população tá preparada para esse discurso? E aí tem um detalhe, né? Falando no trânsito. O crime, né, o criminoso, ele aproveita essa negligência ou essa incompetência, vamos dizer assim, para atuar, né? Porque ele usa toda essa desordem, né, como um meio para ele ficar mais à vontade para cometer o crime. Sim. Eu, como policial, sei disso. Quando a gente apertava o trânsito, diminuía a mancha criminal, diminuía os índices criminais. Porque o criminoso falava assim, cara, eu tá descendo cacete de moto aí, por exemplo, não posso estar de bobeira, que eu vou ser abordado numa operação de trânsito, mas que ela tinha reflexo direto na segurança pública. Então, assim, a ordem, cara, ela é o fundamental, ela é a base de qualquer coisa. Então, às vezes a gente... mas o discurso, ele às vezes não é tão palatável, então o político, ele até sabe que isso é o certo, mas ele evita falar, porque ele não vai alcançar o objetivo dele, que é a popularidade, consequentemente o voto. Então, pô, se for o Panda mesmo aí, meu irmão lá dos Estados Unidos, pô, obrigado aí, lá já tá tarde lá, né? Não, é uma hora antes. É antes, né? Então, tá cedo. Tá cedo ainda, tô confundindo com a Europa, Mas tem gente da Europa assistindo a gente aí, né? Sempre tem. Cara, tu falou, a questão é toda essa, né? Se você corrige isso, o cara não vai ser mais eleito, né? O cara precisa desse Estado dessa forma para que ele ganhe eleições com facilidade. Ele precisa de uma comunidade ali carente, com um tráfico de para ele entrar e o outro político não entrar, pô. Ele tem que fazer um acordo ali, ele tem que ter um compromisso onde aquela população vai votar nele, né?